Olá, oi Gustavo já tá aí na área. Oi Marcos, seja muito bem-vindo à nossa live. Já vou chamar o Gustavo para a gente conversar hoje. A live tem um tema muito interessante. Várias pessoas pediram para falar sobre o assunto e é por isso que a gente convidou o Gustavo para participar. Vamos só dar um tempo para as pessoas irem chegando aos poucos. Sejam muito bem-vindos na live de hoje. Olá, Veganança Mendes, falei certo? Seja bem-vinda. A Vanessa. Olá, Rodoval, seja bem-vindo, bem-vinda. Esses nomes de Instagram confundem a gente nunca sabe qual é o nome da pessoa mesmo. Sejam muito bem-vindos. Para quem está chegando agora, é a primeira vez que participa de uma live, é a primeira vez que está aqui no canal, não conhece a gente ainda. Nós somos da geração Zimago e nós temos como uma missão formar uma geração de jovens mais preparada para enfrentar os desafios da vida adulta. Mas para que a gente possa ajudá-los nessa missão, nós, de gerações anteriores, precisamos também estar muito bem, não é isso? Então, o tema da live de hoje, ele é para jovem, ele é para quem é pai ou mãe de jovem, para quem é professor ou educador, enfim, é para todo mundo que de certa forma convive direto ou indiretamente com o jovem, e é por isso que a gente traz temas variados aqui, tá? Então sejam muito bem-vindos para quem é a primeira vez apresentando a nossa missão aqui. Desde que começou essa quarentena, nós fomos trazendo vários temas diferentes aqui para trabalhar. A grande maioria dos temas pedidos por vocês que pedem para falar do assunto. E o tema de hoje, em especial, acredito eu que todos estamos um pouquinho sofrendo disso, né? Como lidar com medo, como lidar com a frustração nesse momento de crise, nesse momento de quarentena. Fato é que nós temos várias pessoas aí passando por uma situação muito delicada. Existem vários fatores que podem causar medo e frustração. O Gustavo é mais especialista nisso, vou deixar ele falar. Mas para fazer uma introdução sobre o tema, eu acho muito importante a gente só lembrar que estamos vivendo um momento nunca vivido antes na nossa geração. Né? Às vezes é meio surreal, a gente sai no mercado, a gente sai o pouco que a gente sai, porque a gente quase nunca sai para respeitar o isolamento social. Quando a gente sai, a gente vê as pessoas de máscara, a gente vê as pessoas com medo, com receio, e realmente parece que a gente está num filme, mas não estamos, é vida real. E precisamos aprender a lidar com tudo isso, tá? E é sobre esse tema realmente que a gente vai falar. Então seja muito bem-vinda, Juliana. Olá, Vanessa. Enfim, todo mundo que está chegando aí. E a gente vai chamar a Luiz, sejam muito bem-vindos. E nós vamos chamar agora, então, o Gustavo. E o Gustavo, gente, é super antigo, da geração Zimago, da consultoria Imago. Eu vou falar um pouquinho dele, mas acho que ele pode falar melhor. Ele é especialista em várias técnicas que eu gosto muito. Oi, Gustavo! Tudo bem aí? Seja bem-vindo! Obrigado. Deixa eu limpar aqui que tô achando que tá meio embaçada a minha câmera. Melhorou, tudo bem? Tudo, e vocês? Tudo jóia. Gustavo, estava te apresentando, estava falando de você. O Gustavo, gente, quando eu conheci o Gustavo há alguns anos atrás, já faz muitos anos, hein, Gustavo? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. O Gustavo, ele é especialista em falar em público, né? Ele é especialista, ele faz a gente perder os medos, as fobias, através de várias técnicas que depois no final ele vai falar, mas são técnicas que eu gosto, que eu acho super interessante. Ele trabalha muito com a questão da mente. E aí eu achei que ele era a pessoa perfeita para a gente conversar hoje sobre esse tema. Como lidar com medos, como lidar com frustração na crise e na quarentena. Devo confessar, Gustavo, que assim, a gente vai bater um papo hoje e eu acho que todo mundo, de certa forma, está sofrendo um pouco de medo, está sofrendo um pouco de frustração. Alguns com mais impacto, outros talvez com menos, né? Mas enfim, de certa forma, eu acredito que num nível diferente as pessoas estão vivenciando essas duas sensações. E aí, para começar, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é medo, o que é fobia, o que é frustração, um tá ligado no outro, o que diferencia, só para a gente poder entender um pouco melhor o tema. Beleza. Ó, minha esposa acabou de entrar, a Paty lá. Oi, Paty. Oi, Paty, seja bem-vinda. Thaís. Então é o seguinte, o medo, ele é natural, ele é uma emoção feita para proteger a gente para a sobrevivência.
O Uhum. problema é quando ele fica extrapolado. Então, quando ele já fica exagerado, aí sim é uma fobia. E normalmente as fobias, elas são embasadas por algo que a gente imaginou, elas ficam presas em algo que é imaginação, não é uma verdade. Então, por exemplo, vamos falar aqui de algumas fobias mais conhecidas. A pessoa tem medo de falar em público. Não necessariamente, fobia de falar em público, que chama glossofobia. Não necessariamente ela passou por algo muito difícil na frente de outras pessoas quando ela foi falar em público. Pode ter acontecido algo lá atrás que ela nem se lembra, que está refletindo agora. E aí ela não consegue se controlar. Então a fobia ela tem uma questão que é muito mais forte do que eu. Então, se eu Tá. tenho fobia de alguma coisa, mesmo eu querendo racionalmente ter controle sobre aquilo, eu não consigo. Então, aqui, ó, teve gente que falou assim: medo de voar também, é um outro exemplo. Né? A pessoa não sofreu um acidente de avião para ter medo de voar, porque senão provavelmente ela nem estava aqui. Então, É. só de imaginar o que vai acontecer, de não ter o controle e tudo mais, a pessoa começa a ficar com medo. Então, primeiro ponto, o medo é natural, ele é feito para proteger a gente, é uma forma da gente sobreviver. Então, se eu vou atravessar a rua e não tiver medo que alguém pode me atropelar, eu não vou olhar para os dois lados, né? E eu vou morrer. Mas o excesso disso é fobia. Né? Esse que é o ponto principal, eu acho. E aí, a causa, ela pode ser eventos traumáticos seguidos, que vão somando aquilo e o copo vai ficando muito cheio, a pessoa vai ficando com o copo muito cheio, e aí ela, Tá. qualquer coisinha pode ativá-la em questão ao medo, em relação ao medo, a fobia, e pode começar a gerar outras fobias também. Então, uma pessoa que tem um tipo de fobia, às vezes ela começa a relacionar isso com outras coisas na vida, se ela não cuida disso, né? Tá. Então, o corpo fica muito ativado quando ele tem muito trauma. Qualquer coisinha que lembre, a gente já vai para aquele sistema de defesa. Tá. E aí, nessa quarentena, com essa crise, as pessoas não sabendo como vai ser o futuro, não entendendo muito bem tudo isso tudo pode não, agrava, né? Com certeza. Exatamente, esse é o um ponto muito importante que você falou. E, inclusive, as pessoas que são mais sensíveis, né, as pessoas que têm mais empatia, que sentem muitas coisas, essas pessoas vão ter mais dificuldade ainda nesse momento. Então, essas Tá. pessoas que percebem o outro, que sentem o que está acontecendo no mundo, no coletivo, que já tem uma questão mais de se colocar no lugar do outro, nesse momento elas vão ficar muito mais preocupadas e muito mais impactadas com os acontecimentos. Então, a dica que eu dou é assim: você não vai ficar alienado nem alienada com o mundo, você precisa saber o que está acontecendo. Mas evita de ficar vendo notícia ruim, por exemplo, de quem está morrendo, o que está acontecendo à noite antes de dormir. Porque na hora que a gente vai dormir, na hora que a gente recém abre os olhos, são os momentos que o nosso subconsciente está aberto para receber as informações. E é lá que a gente forma a memória de longo Hum. prazo, trauma, fobia e crenças limitantes. Então, peraí, repete que isso é importante. Olha só a primeira dica. Repete então. Então, que momento que é para a gente evitar completamente, então, esse tipo de notícia ruim de pensamento? Não só notícia ruim, mas conversa, sabe? Vai bater papo com alguém muito pessimista, que está com muito medo e tal. Então, antes Uhum. de dormir, que é um momento muito importante, e na hora que você está para despertar. Então, vai sair da cama, abriu o olho, não levantou ainda, não pega o celular para ver notícia ruim. Ótimo. Perfeito. Boa dica. Conversa com alguém que está muito mal, que está muito pessimista, filme de terror, né? Ele está falando aqui muito bom, filme de terror, tudo que aumente o medo. Por quê? Se eu já Tá. estou muito ativado, qualquer coisa que possa me trazer para o vórtice traumático, eu vou me descontrolar. Então, se a Tá. pessoa tem problema de pânico, se a pessoa tem problema de, sei lá, de claustrofobia, por exemplo, imagina as pessoas que têm claustrofobia que têm que ficar em casa agora. É Né? verdade. Então, qual que é outro desafio? É saber o meu limite para eu poder, pô, hoje está muito ruim para mim, eu vou dar uma volta no quarteirão, de máscara e luva, mas eu vou. Né? As pessoas que gostam, por exemplo, que gostam muito de conversar com os outros, de fazer amizade, de estar em contato com as pessoas socialmente, elas vão sofrer mais. Então, eu preciso criar momentos de conexão com a galera. Ah, eu vou fazer um Zoom, vou combinar um Zoom com os meus amigos. A gente tem feito isso, né, e a Paty. A gente coloca. Ah, vamos falar com os nossos dois amigos, vamos combinar de bater um papo? A gente também, até aniversário virtual, porque o coitado que comemora aniversário nessa época de quarentena,
que não pode, não é, nem receber um abraço e um parabéns, né? Exatamente. Faz virtualmente, É, e né? a Rosa está falando que os idosos estão ficando loucos. Coitados, né? Pior Não, ainda. É, não. então, o desafio é como que eu posso criar esses momentos de, vamos dizer assim, de reequilíbrio emocional para eu poder voltar ao meu estado. Hoje mesmo eu acordei super irritado. Eu falei para a Paty, nossa, eu estou muito irritado. Eu preciso dar uma volta no quarteirão, descer um pouco no meu prédio mesmo, de máscara, ou fazer algum exercício, tomar um sol, alguma coisa, para voltar ao meu estado natural. É. Então, E sabe uma coisa interessante, Gustavo, que você está falando, às vezes, assim, esse medo, que você já explicou a diferença de medo e fobia, a frustração de você tentar e não dar certo, de você fazer as coisas, e tudo isso está despertando na crise, na quarentena, em pessoas que, teoricamente, eram saudáveis emocionalmente. Porque se sim, você não segura a sua onda, eu vou dar o meu exemplo, assim, né? A gente, nós que somos consultores, que trabalhamos com esse trabalho, a gente estava até conversando sobre isso, né, Gustavo? A gente tá todo mundo se reinventando, tá todo mundo num momento que tem que exato. se reinventar, porque tá parado, né? Então tá tentando. Então, assim, pra gente que teoricamente trabalha com autoconhecimento, aplica essas técnicas, né? E que a gente já faz esse trabalho, nós, se não tomarmos cuidado nessa época, a gente pode também sofrer esse tipo de coisa, né? Pode cortar, sim. Então, inclusive, é muito bem colocado o que você disse, porque eu tenho percebido em mim, às vezes, né? Porque como eu estou fazendo agora muitas coisas digitais, acredito que você também, você que está assistindo a gente também, está estudando, está pesquisando, está se virando, né? Então, eu acho que o principal ponto é a gente prestar atenção em como é que está o nosso modelo mental. A gente tá focado em crenças de crescimento, de aprender. Como que eu estou levando essa frustração? Então, o que que eu estou buscando para ficar melhor? Eu estou buscando aprender. Eu não estou buscando ser o perfeito ou o máximo nesse momento, porque tem ferramentas que eu não conheço, tem coisas que eu preciso aprender. Então, o grande barato que eu estou pensando agora é assim, beleza, o que que eu vou aprender com isso? Né? E outro ponto que você falou que é muito legal, que é assim, muitas vezes a gente já tem esses desafios emocionais, só que eles não aparecem porque a gente se distrai com outras coisas. Então, ou é com o trabalho, ou é com a amizade, ou é fazendo outra coisa. Então, aquilo não aparece. Quando a gente tem que ficar sozinho, quieto em casa, ou convivendo com as pessoas próximas durante muito tempo, esses desafios que a gente dava um jeito de esconder, vêm para fora. Falou tudo. É isso aí. Então, A gente agora se obriga a se olhar, né, para coisas que a gente às vezes deixava escondido dentro da gente, que era mais fácil para não mexer, porque às vezes dói. E muitas vezes também, Gustavo, no relacionamento com o outro, porque quem está em quarentena com uma outra pessoa, também se já tinha problemas ou coisas mal resolvidas no relacionamento, agora, com certeza deve estar sendo mais desafiador, né? sim. E também tem um outro ponto. Agora não é momento para tomar nenhuma decisão. É, falou tudo. Não dá para tomar decisão, porque a situação ela é muito diferente. Então, acho que o principal aprendizado nosso, de nós todos nesse momento, é olhar para si. Né? Ao invés de ficar apontando o outro que vai estar perto de mim, que vai também ter os desafios dele, mas o que eu posso evoluir? Como que eu posso, né, olhar para dentro e me concentrar em observar o que está vindo para fora? Raiva, É. frustração, medo, né, E se tudo isso. permitir sentir isso, né? Que até é o que eu ia perguntar para você. Às vezes a gente fala, não, eu não posso sentir medo, eu não posso sentir, não, a gente pode, mas a gente precisa aprender a lidar com isso, não é, Gustavo? Quais É. são os efeitos do medo? Falando em medo, que medo é uma coisa que bloqueia, paralisa, né? Atrapalha muitas vezes a nossa vida se a gente não administrar bem. Quais são os efeitos do medo, assim, na gente? E aí eu não sei se você pode falar até psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, porque eu acho que ele tem vários efeitos, não tem? Quando não muito bem controlado? Sim, sim. Principalmente a questão quando é fobia mesmo, né? Mas, ou estresse pós-traumático. Então, são algumas características, por exemplo, confusão mental, eu não consigo organizar as ideias quando estou com muito medo. Por quê? O meu cérebro está funcionando em me fazer sobreviver. Então, toda a energia, ela sai do raciocínio racional e ela vai para o emocional. Sobrevivência. Então, eu fico confuso, eu não tomo as melhores decisões nesse momento de medo, de muito medo, né? E a outra coisa, fisicamente, às vezes eu posso ter taquicardia,
eu posso sentir arrepio, eu posso sentir suor nas mãos, eu posso sentir arrepio, eu posso sentir vários aspectos físicos que até me parece que eu estou doente, ou está acontecendo alguma coisa mais séria comigo. Uhum. Então, São efeitos, né? as pessoas que têm síndrome do pânico, que têm esses problemas, é pior ainda, né? Aí o medo da paralisia e tal. Então, em relação à paralisia, que o pessoal está falando aí, existem vários estudos muito legais sobre essa questão, principalmente do pessoal que estuda o corpo e como o corpo reage, porque quando a gente traumatiza, a gente fica paralisado. O animal selvagem, ele não costuma ter trauma, porque ele descarrega o trauma. E o ser humano é o único animal que congela, às vezes, quando acontece alguma coisa. E aí, quando eu Uhum. congelo, essa energia traumática fica no meu corpo, né? Então, são vários estudos legais. Um psicólogo muito legal que eu estudo e sou aluno, que eu acho que é legal vocês darem uma olhada, quem quiser saber mais, é o Peter Levine. Peter Levine, ele criou a experiência somática, e o livro dele, o primeiro livro, chama-se O Despertar do Tigre. Então, ele explica como o trauma acontece no corpo. E Uhum. por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha que a pessoa é maluca, que a pessoa está desequilibrada, mas ela só está com um monte de trauma que não foi descarregado, guardado. Então, ela precisa trabalhar isso para ter uma saúde emocional melhor, psicológica e física. Porque uma hora o negócio vai estourar, né? Uma hora a mente vai entrar em parafuso, né, Gustavo? Porque às vezes a nossa mente entra em parafuso e a gente não consegue, né, raciocinar muito bem. E por que que acontece isso muitas vezes? Além dos traumas, tem alguma outra causa, assim? Por isso que é tão importante a gente, cada experiência que vai vivendo, a gente resolver isso, né? E não ficar guardando dentro da gente. A questão do que você falou agora, é porque quando a nossa mente está em momento de fuga ou reação, ela tem uma energia, uma vibração agitada, né? É um estresse. Então sobe o nível de cortisol no sangue. Cortisol é o hormônio do estresse. O problema é quando eu fico muito tempo nessa vibração produzindo hormônio do cortisol. E aí eu posso gerar uma doença física ou psicológica. Então, se o Uhum. período de estresse é muito longo, no trabalho, ou agora que você está confinado em casa e tal, e fica muito tempo estressado, aí é complicado. Então, estava falando do Augusto Cury. Augusto Cury também fala bastante sobre medo e tudo mais. É. Então, o que eu diria sobre como lidar com o medo de que maneira eu posso trazer mais recursos no momento do medo. Então, uma das coisas que a gente pode fazer quando a gente se sente com muito medo, como a nossa mente não sabe a diferença entre imaginação e realidade, a gente pode lembrar de um momento muito bom, começar a ver umas fotos de viagem que eu gostei de fazer, né? Sentir esse momento muito bom, colocar uma música, e isso vai trazendo de volta o nosso corpo para o normal. A outra coisa é você prestar atenção num ponto que está calmo do seu corpo. Então eu posso parar, respirar e ver, bom, que lugar do meu corpo está mais calmo. Quando eu presto atenção nisso, o corpo começa a acalmar também. Como é que é esse? Repete aí, Gustavo. Prestar atenção na parte do meu corpo que está mais calma, é isso? Começar a respirar, fechar os olhos e perceber, peraí, no meu corpo tem algum lugar que está tranquilo agora nesse momento de medo? Com a minha cabeça, algum lugar? Uhum, E se eu pensar nesse lugar que está calmo, a tendência da minha cabeça, da minha mente é seguir o corpo, consequentemente começa a relaxar também. perfeito. E Outro aí ponto já dá interessante é essa você. sensação. Outra simples é você empurrar o chão. A gente chama de aterrar. Então, sentar um pouco o chão para se aterrar. Aí a Fabrícia está perguntando: meditação é excelente, eu faço todos os dias também. E aí talvez seja o melhor momento para fazer meditação, pela dica que você deu, seria no Agora, o início da manhã. Tem melhor momento, desafio da Gustavo? meditação. Acho que o Gustavo está caindo. Vocês continuam me ouvindo, gente? Ou o Gustavo só? Eu parei de ouvir o Gustavo. Espera aí, Gustavo.
Seu vídeo travou, a gente parou de ouvir. Você pode repetir Meu a vídeo última travou. parte que você estava falando? Não sei se é a sua internet aí que tá. Ah, o Gustavo caiu, vamos esperar ele voltar. Enquanto ele volta, gente, ó, nós estamos ouvindo isso, quem não sabe disso talvez pode controlar os outros, apenas nós mesmos. O Gustavo estava falando sobre a meditação, ele já deu a dica sobre a importância da gente ter pensamentos positivos antes de dormir, logo antes de dormir, e logo quando acordar, que são dois momentos importantes do dia para que a gente possa ter pensamentos positivos. E aí, quando ele caiu, eu vou chamar ele novamente, ele estava respondendo sobre meditação, a importância da meditação. E aí eu fiz a pergunta para ele, que meditação é uma coisa bem complicada, né? Oi, Gustavo, voltou. Voltou. Eu tava falando aqui que meditação, que acho que a Fabrícia que perguntou, o Virei Mãe aqui. Gente, seja bem-vindo todo mundo, viu? Que a gente começou a conversa aqui, não deu para dar boas-vindas para todo mundo. Bem-vindos todos! A Fabrícia estava falando de meditação e a gente está falando da dificuldade que as pessoas às vezes têm de esvaziar a mente, né? E de meditar. E aí eu queria que até... A gente já falou sobre isso numa outra live, mas eu não sei se você tem alguma dica especial. Eu até dei a minha que eu uso, mas se você tiver alguma dica para quem tem dificuldade, poxa... Legal. Bom, eu pesquisei e estudei vários tipos de meditação, já pratiquei vários na minha vida toda. E eu acho que o principal ponto é quando a pessoa fala que você ouve alguém te falar, não, você vai ter que esvaziar a mente. Nesse momento, a minha mente já está pensando nisso. Eu tenho que esvaziar a mente, eu tenho que esvaziar a mente. Então eu já criei uma Começa a ficar preocupado já, né? Eu tenho que chegar em algum lugar e agora? Não estou conseguindo. E, na verdade, não é isso. Na verdade, é você só prestar atenção nas emoções. Então, respirar e prestar atenção nas emoções. Eu sempre imagino que quando a minha mente está indo lá na frente, no futuro, eu respiro e volto. Quando ela está indo lá para o passado, eu respiro e volto. Então, é um treino de trazer ela para o aqui e agora. Porque quando a gente está no presente, diminui o medo, diminui a frustração, diminui... Tudo isso diminui, né? Porque a minha mente está no presente, não está pensando o que vai acontecer lá na frente ou o que foi lá atrás. Uhum. Então, o grande desafio da meditação é esse. E o outro ponto é você não fazer meditação deitado, porque se você deitar, você vai dormir. Você dorme. É verdade. Então é importante fazer... Não, é que eu acho que o Luiz acho que não entendeu. Luiz, qual foi a tua pergunta? Como assim você não entendeu? Ele disse para focar na respiração. Então, quando sua mente estiver vagando... Não é isso, Gustavo? Respira e volta para o presente. Veja se depois responde ele se... Respira. Só isso. Tem gente que prefere meditar, uma voz guiando, encantadas. Você também pode fazer. Para começar ajuda, né, Gustavo? A meditação guiada. Para quem nunca fez, é muito legal. E aí você começa com o tempo também, né? Quem está começando agora, que nem eu acho que o Rodoval falou aqui, caramba, você vai começar a meditar, não dá para de 20 minutos, 30 minutos. Não. Faz 1 minuto. Começa com 1 minuto, com 2 minutos no máximo. E tem algum horário melhor para fazer, Gustavo? Você falou que pensamentos positivos é bom ter logo ao dormir e logo quando acorda, que são os momentos melhores. Meditação, tem algum melhor momento? Eu falo que eu sempre gosto de manhã, porque eu estou menos cansado e aí é mais fácil meditar. Mas tem gente que gosta de fazer à noite. Quem é muito agitado, primeiro faz um físico, depois medita, por exemplo. Nada, né? Mas eu gosto de manhã, cedo, aí a pessoa que vai escolher o melhor momento dela. Né? Que dicas, então? Para não fazer com a barriga cheia. A barriga cheia não é bom também. Você acabou de comer, cheia, não vai... E também nem com muito sono também, né? Se você estiver muito cansado, muito com sono, você não consegue ficar na frequência, né, cerebral que você precisa, né? Gente, eu recomendo tentar, viu? Olha, eu sou uma pessoa ligada no 220, extremamente agitada. Eu era dessas que falava, não é impossível, nunca que eu vou meditar. E assim, eu fiz um curso para isso e fui e consegui. Então, se eu consigo, você consegue. Mas é prática. Você tem que praticar, né? Você tem que ir aos pouquinhos.
Mas ajuda, principalmente pra gente que é muito agitado. Ajuda bastante. Gustavo, E você. Ah, pode falar. vai, vai chegar um momento que você vai querer desistir, que a sua mente vai falar, não, para com isso, não dá. E aí é o momento de você voltar para o presente, continuar, porque quando você continuar, você vai perceber melhoras. Então, você vai se sentir mais disposto, vai perceber quando vem uma emoção negativa, É, você consegue perceber ela chegando, você está conversando com alguém, por exemplo, se aquela pessoa está começando a te irritar, você começa a perceber antes melhores, você consegue fazer com mais consciência. Então, é muito legal. é. Não é Ele está parada, perguntando. Luiz, é diminuição das ondas cerebrais. Parada não, senão a gente não para, né? A pergunta Talvez ele dele. tenha dito uma gíria aí. Assim, tem a ver com tem a ver com a mudança das vibrações. Então, quando a gente está muito agitado, a gente está com a mente em alfa, uma vibração muito. Quando a gente começa a mudar, a gente vai para beta. E quando a gente começa a ir para beta, é muito bom, porque você começa a sintonizar as energias do coração, do corpo, tudo junto. O melhor de todas é teta. E quando é teta? Teta, naturalmente, ela aparece na hora que a gente vai justamente acordar ou ir dormir. Então, antes de pegar no sono, esse estado ele é natural, ele vem. É isso aí. Gustavo, você é especialista em várias técnicas, e aí eu vou até te pedir depois para você explicar, para você responder essa minha pergunta. Porque eu acho que talvez a grande pergunta quando a gente fala de medo, fobia, ansiedade, tudo está relacionado à nossa mente. Esse computadorzinho aqui que comanda tudo e que a gente tem muita dificuldade de controlar. A pergunta é possível controlar a mente, Gustavo Cobra? E se sim, nos ensine como, por favor. É possível, porque a mente é um músculo. Então, a neurociência comprova a plasticidade da nossa mente. Então, quanto mais a gente treinar, melhor ela vai ficando. Então, é importante você buscar a ferramenta que funciona melhor para você, porque nem todo mundo é igual. Então, não tem receita pronta de bolo. Eu vou fazer isso, depois aquilo e tal. Eu disse, eu prefiro meditar de manhã. Mas, se você funcionar bem meditar à noite, perfeito. Né? Acho que o importante é buscar para cada um o que funciona melhor. Não tenta de bolo, né? Então, as ferramentas que estão... A gente tem aí, você estava falando, né, das terapias. A gente tem muitas terapias breves, muito legais, que ajudam isso. Então, quando a gente está com a mente muito atribulada, normalmente a gente está com uma mente voltada para o passado, com lembranças, coisas que estão até no subconsciente, no inconsciente. Quanto mais a gente vai limpando isso, aí mais tranquilo vai ficando. Então, uma das ferramentas que eu me formei e eu utilizo bastante é o tapping, que é tapinhas em inglês. Então, é uma ferramenta que usa tocar nos pontos da acupuntura com os dedos, e isso vai diminuindo o Uhum. nível do cortisol no sangue. Isso que é legal. Fazer 5 minutinhos, o nível de cortisol já vai baixando. Né? E a mente que é agitada também vai acalmando. Então, posso tocar nesses pontos 5 minutos todos os dias, A gente que pode se vai autotocar? Nós mesmos podemos fazer? se auto-aplicar, né? Pode se auto-aplicar. Inclusive no canal do meu YouTube eu falo sobre a técnica, explico com vídeo como aplicar e tudo mais. Então quem quiser olhar lá depois também, né? Gustavo Cobra, você entra no meu canal do YouTube, tem várias dicas. Eu uso essa técnica para ajudar as pessoas a perder o medo de falar em público e tem gente que perde em uma sessão. Só com essa técnica. Que legal. Em uma Ó, o Luiz sessão. está Tem uma perguntando: dá para lidar com medo de voar sem ter que tomar remédio? Com essa técnica, consegue também perder medo de voar. Dá. Essa técnica é muito boa. Hipnose funciona muito bem para quem tem medo de voar. Sabe por que funciona Hipnose. muito bem? Porque é um medo imaginário. E aí também trabalha alterar o subconsciente. Então, quando a gente transa, a gente altera a vibração mental para até o nosso subconsciente. Então, eu consigo dessensibilizar o medo de voar. Tá? Então, por que dessensibilizar? Nesse momento, eu imagino coisas horríveis quando eu vou voar e tal. Não são Uhum. verdadeiras, mas a minha mente acredita que aquilo é verdade. E aquilo gera efeitos físicos. Porque lembra que
imaginação e verdade é a mesma coisa Sim. para a mente? Então, na hipnose é muito legal. Tem uma moça, ele perguntou como com essa técnica dos tapinhas também dá a raiz do problema. Então, para resolver de vez o medo conta, eu preciso encontrar a raiz do problema. Quando começou? Então, uma boa pergunta para você se fazer assim: quando você começou a ter medo de voar? Aconteceu alguma coisa? Alguém morreu? Você ficou sabendo que algum Uhum. evento importante aconteceu na sua vida? Ou Porque não? com Né? certeza surgiu em algum momento, né? Aí é bom você identificar. Tá. Exatamente. Para ser mais eficiente, eu preciso encontrar a raiz do problema. Então, quando essas pessoas que perdem o medo, elas já sabem o evento que aconteceu, qual foi a história, como ela gravou aquilo. Então, fica mais fácil. Dá para fazer auto-hipnose? Sim. Uma técnica que eu tenho usado bastante, que é simples, que inclusive no livro do Joe Dispenza, que é um neurocientista muito legal, ele, ele mostra uma técnica que é você fazer mesmo. Então você grava um filme, fotos, você põe palavras, emoções positivas. Gustavo, travou de novo, Gustavo. Espera aí que eu parei de ouvir o Gustavo. Pessoas, vocês estão ouvindo eu aqui. Deixa eu ver, ele caiu, então era um problema dele. Ó, enquanto o Gustavo volta, ele estava ensinando uma técnica de auto-hipnose, tá? Ele vai voltar. A Andrea está perguntando se tem alguma técnica para labirintite. A gente já responde na sequência, tá, Andrea? Vamos lá, deixa eu chamar o Gustavo de novo. Vocês não estavam ouvindo o Gustavo, né? A tela dele travou. Deixa eu chamar novamente. Espera aí que eu estou chamando o Gustavo. Gustavo, voltou? Voltou, Gustavo? Tá me ouvindo bem? Que às vezes existe um congestionamento de lives, assim, no Gustavo. Gustavo caiu de novo. Vamos chamar novamente. Pô, bem na hora que ele estava ensinando a auto-hipnose. Até eu tô aqui querendo anotar para aprender. Vou chamar, só um minuto. Deixa ele entrar primeiro, gente. Enquanto isso, eu vou organizando aqui as ideias. Seja muito bem-vindo para quem está chegando agora na live. A gente está com o Gustavo Cobra. Gustavo é especialista em hipnose, EFT, Theta Healing. Ele ajuda a curar fobias, medos, enfim. Volta, Gustavo. Aí, caiu de novo, ó. E ele tava dando várias dicas, ele já deu as dicas pra gente, segundo Luísa, que tá assistindo, falou dos tapinhas. E aí ele estava falando sobre auto-hipnose, estava dando dicas sobre auto-hipnose. Vou pedir para ele repetir, porque eu acho que travou desde o começo. Oi, Gustavo. Vamos lá. Não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. E o pior é que assim, agora você aguçou suspense da Ibope. Não sei se o Gustavo está usando essa técnica para instigar a gente, mas a gente agora quer saber. Na hora mais interessante. Deixa ele entrar novamente. Enquanto isso, gente, vai fazendo perguntas aí. Se você tem, a gente já tem a pergunta da Andréa na lista aqui, o que fazer para labirintite. Se você tem outras perguntas, por favor, pode escrever aí até ele voltar, que ele estava ensinando sobre auto-hipnose. Que muitas pessoas acham que hipnose, a gente aprendeu desde criança que hipnose é aquela coisa com relógio e que você vai, né, fazendo o que a pessoa quer que você faça, e você tem aquela imagem assim meio errada, né? Do que é hipnose. Na verdade, não é. A hipnose é uma terapia utilizada e ela é muito eficaz, ela ajuda bastante. Agora, sobre auto-hipnose, eu não tinha escutado ainda. Vamos agora, Gustavo? Agora vai. E eu tô na minha melhor Agora vá. internet aqui, engraçado. Ah, vai saber, né? Você parou, você estava explicando para a gente auto-hipnose. Legal. Então, uma das formas mais fáceis de fazer auto-hipnose que eles descobriram é eu criar um filme de mim mesmo, já tendo realizado o que eu gostaria. Então, eu faço um filme meu entrando no avião, cumprimentando os comissários e coloco emoções positivas. Eu me sinto seguro, eu me sinto confiante, e vai colocando as fotos da viagem e tudo mais.
E aí eu preparo um filme mesmo, eu edito esse filme, coloco uma música que eu gosto, que me empolga, e emoções bem positivas. Porque para transformar uma ligação neural, a gente precisa de foco, colocar foco naquilo, repetição e uma emoção elevada, uma emoção mais forte. Então eu Foco, consigo, repetição e emoção. aí eu consigo criar um novo caminho neural. Então, esse caminho neural antigo negativo vai começar a dormir, ele não fica excluído, mas eu vou criando um novo caminho. E que horas eu vou ver esse filme de mim mesmo? Antes de levantar e antes de pegar no sono, que é o momento que entra no nosso subconsciente. Bom, isso a gente já entendeu. Agora, pessoal, olha, hoje, agora são o quê? Perto das 7. Quando você for dormir hoje, você vai lembrar o Gustavo falando pra gente que a gente, antes de dormir, tem que, né? Tem que ter pensamento positivo e na hora de acordar também. Ó, Gustavo, a Rosa está perguntando. A Fabrícia falou que Freud já usava. A Rosa está perguntando: esse filme então serve para tudo? Evitar gente narcisista perversa, estudar com foco, comer menos, para tudo. Sim, você pode criar um filme específico para cada coisa que você deseja. Então, vamos supor que você quer ficar mais magra, ficar mais magra. Aí você faz um filme só para isso. Ah, eu quero ter mais prosperidade. Eu vou gravar um vídeo só, um filme meu só para isso. Eu vou E a criando Fabrícia, esse. É. com o que você quer, né? Com o que você precisa esperar. Fabrícia está perguntando: quantas vezes tem que mentalizar para criar esse novo caminho, Gustavo? Tem uma quantidade? Então, as pessoas varia muito de pessoa para pessoa. Se você levar em consideração o hábito, a gente cria o hábito em 21 dias. Mas aqui nós estamos falando de algo que está indo no subconsciente, que é mais poderoso e mais rápido. Então, você vai começar a sentir diferença na segunda semana. Eu, por exemplo, fiz o meu vídeo e agora quando eu sinto que tem algum pensamento negativo chegando, o vídeo novo aparece na minha mente. Sem eu Ou ficar seja, já pensando, criou o hábito, é automático. Quando vem alguma gravou, coisa, o vídeo já. gravou. Então, por quê? Porque eu estou colocando esse vídeo com os ingredientes corretos. Um foco no que eu quero mudar, repetição vendo todo dia 2 vezes, e emoção positiva, que é a música boa e as emoções que eu vou escrever, emoções positivas em cima das minhas fotos. Então, gratidão, amor, alegria, felicidade, confiança, segurança, tudo que me traz coisa boa. Legal, muito boa dica, viu, Gustavo? A Andréia, antes de cair teu vídeo, a Andréia perguntou sobre labirintite. Se alguma dessas dicas que você deu ajuda quem tem labirintite. Então, a labirintite, você pode usar o tapping, que é muito legal, que eu passei dos Que toquinhos, são dos né? toquinhos. É. Vão E lá no também, vídeo, no canal do YouTube do Gustavo, tá, gente? Que ele explica a técnica com detalhe. buscar lembrar quando começou, né? Então, porque pode ser de fundo emocional, pode ser alimentar, pode ser várias coisas. É preciso Tá. pesquisar qual é o motivo. Óbvio que tudo isso que a gente está falando são terapias breves, mas nada exclui você fazer um exame mais apurado para entender o que é que você tem de verdade, né? É importante também, em alguns casos, procurar aí para ver o que que é, né? Então, mas a técnica do tapping é muito boa para isso. A hipnose também ajuda às vezes com a questão desse problema. Então, aí perguntaram ó, o que que é o Theta Healing, né? O Theta Healing é uma ferramenta também, uma terapia breve, que treina a sua mente a entrar nesse estado Theta, que é aquele que a gente falou do subconsciente de mudar as coisas. Se você quiser ler um livro que é bem legal, que explica sobre isso, é um livro do Joe Dispenza, que se chama Você é o Placebo. Tem em Você é português. o placebo. Você é o Placebo. Ele é muito legal. Por quê? Então, aqui, ó, podemos dizer que bons pensamentos têm que ser 24 horas. Cara, a verdade é assim: vai funcionar se você tiver pensamento e emoção congruentes. O que que eles descobriram? Se eu tenho um pensamento positivo, mas a emoção que vem quando eu penso naquilo é ruim, eu não vou conseguir. Por isso que eu preciso mudar o que eu sinto. O corpo representa o subconsciente. A mente representa o pensamento e o racional. As duas coisas têm que estar juntas. Por isso que Isso é, muitas vezes
Por E isso que desculpa te muitas vezes cortar, mas isso é muito importante você falar, porque tem muita gente que fica assim, eu preciso pensar bem, eu preciso pensar bem. Eu gosto dessa pessoa, né? Ou às vezes tem problema com o chefe, ai meu Deus, meu chefe, vou pensar bem, mas cada vez que pensa na pessoa, tem até né? Então o pensamento tem que vir acompanhado da emoção. E aí a repetição ajuda a porque conquistar essa emoção? como eu estou colocando uma emoção positiva relacionada com uma imagem que me trazia uma emoção negativa, com o tempo essa congruência acontece. Tá? Então, Ótimo. aí a mente e o pensamento e a emoção fazem isso. Puf. Quando isso faz, eu entro num nível de vibração que eu atraio o que eu quero do universo. Então, eu só vou conseguir quando entrar nessa sintonia. Ótimo. Senão, eu Boa não vou dica. entrar nessa... A gente chama de congruência de vibração mental. Tá? Então, e existe uma ligação direta do coração e da mente. Os neurocientistas já descobriram que o coração ele está sintonizado com a mente. E a vibração do coração é muito mais forte do que da mente. Uhum. Muito Então, se eu bom. vou ficar pensando, eu vou conseguir entrar no avião, eu vou conseguir entrar no avião, mas a sensação é ruim, eu não vou conseguir. Porque Não vai, não adianta pensamento só, né? o meu subconsciente vai comandar. E ele é mais rápido. É, Então, eu é preciso isso aprender aí. as ferramentas para mudar o meu subconsciente, que é onde estão as memórias de longo prazo, os traumas, as fobias e tudo mais. É isso aí. Ó, o pessoal é ótimo da live. A gente só tem gente inteligente assistindo nossa live, que eles mesmos respondem as perguntas deles mesmos e já ajudam. Rosa, você já vai ter um monte de amigo aqui, viu? Tô vendo aqui que tá todo mundo te apoiando aí Que bom, que bom. todo mundo apoiando. Tem, Gustavo, olha. tem, Oi, eu pode estava falar. vendo só que uma pessoa estava falando sobre a questão do chefe e tal. Tem uma outra ferramenta, quem quiser pesquisar e se aprofundar, que é bem legal, que é uma ferramenta de limpeza de memórias negativas. Então, o que eu posso fazer durante o meu dia a dia, enquanto para ocupar minha mente com algo que pode ir purificando meu subconsciente? Eu posso repetir palavras que fazem isso por mim. Eu sinto muito por ter atraído essa situação, eu sou inconsciente, eu não sei porque eu atraí essa situação. Eu me perdoo por ter me colocado nesse problema, porque eu não sei o que aconteceu para eu estar nesse problema. Eu me amo para poder resolver e mudar isso. E eu me perdoo e sou grato Ho'oponopono, né, Gustavo? por poder transformar. Então, o Ho'oponopono nessas horas é maravilhoso. Se eu não sei, se eu não tenho nenhuma outra ferramenta, se eu não sei o que fazer, eu vou repetindo essas frases. O Ho'oponopono ajuda muito, gente. Olha, super recomendo. Já fiz bastante. Boa. É, Eu até ia te perguntar isso, assim, ó, a André adora, a Fabrícia falou também que parece ótimo, porque assim, às vezes a gente pensa assim, nossa, da onde começar? Né? Porque a gente escuta muito falar, muitas coisas. Aqui nas lives mesmo, a gente já teve vários convidados e a gente meio que já sabe aquela coisa básica que a gente tem que fazer, né? Por exemplo, em relação à pandemia. Não ficar olhando toda hora as notícias de quantas mortes, ficar contando, né, para ver, não ficar entrando nessa vibração. é. Tentar mesmo dentro de casa, mas isso tudo a gente já sabe. Eu só estou repetindo porque é interessante que você trouxe coisas diferentes assim nessa live. Tentar acordar e não ficar de pijama o dia inteiro, sabe? Bota uma roupa, passa um batom, né? Tenta viver o dia, porque as pessoas às vezes elas se jogam, ficam o dia inteiro, né? É, Para mudar a rotina, porque enfim. E tem algumas coisas, conversa com alguém, não se isola, é importante conversar e tal. Mas você trouxe algumas coisas diferentes que eu acho que são muito interessantes e que eu acho que vai despertar a vontade das pessoas depois de saber mais, porque numa live, gente, não tem como falar sobre FT, Theta Healing, hipnose, essas coisas. a Rosa só falou que ela usa os dois, funciona muito. Eu também uso os dois juntos, o FT com o Ho'oponopono. Olha lá, imagina você ficar repetindo, não é isso, Gustavo? E ficar colocando nos pontos, né? Apesar de eu sentir essa enxaqueca, eu me aceito profundo e completamente. Eu me amo, sou grata, por exemplo. E Olha no lá. filme, quando você fizer o filme, você pode incluir as frases do Ho'oponopono também. Olha que legal. Pode, o Ho Oponopono é super básico, aí o Ho Oponopono dá para fazer. O pensamento positivo, eu vou fazer um resumão do que o Gustavo disse aqui. Enquanto isso, pessoal, ó, última chance para perguntas, hein? Vão escrevendo aí. Gustavo falou uma coisa também simples que dá para a gente colocar em prática, mas que tem um efeito tão grande, que é você dormir com um pensamento, com uma coisa boa, né?
pensando em coisa boa, principalmente gente que tá com insônia. Tem muita gente reclamando de insônia, Gustavo, por causa da preocupação do trabalho e tal. De repente você ficar com esse filme, vendo esse filme, dormir com esse filme, seria bom, não seria? Uma boa dica? Com certeza, com Né? certeza. Aí o Luiz falou, o que é o Ho'oponopono? Só para falar rapidinho, é uma limpeza de memórias inconscientes, é um processo de purificação que foi criado por uns xamãs ou, né, índios havaianos bem legais que chamavam kahunas. Então, se você for pesquisar, você vai achar o livro, é o Limite Zero. O livro mais famoso é o Limite Zero, que explica todinha a técnica. Tem bastante coisa no YouTube, tem bastante coisa para você ver. E EFT é a sigla de Emotion Freedom Techniques, ou Técnica de Liberação de Emoções Negativas. Tá? Para você que quer saber os detalhes aí. É isso aí. A gente não pode esquecer, só fazendo de novo o resumo, de que a nossa mente, gente, às vezes nosso pior inimigo é a nossa própria mente se a gente não controla e não se cuida. Então a gente precisa Ela cuidar da quer, nossa mente, né? é, Ah, o pessoal tá dando. eu acho que lembrar de uma coisa que a neurociência comprova agora, que tudo que a gente coloca foco cresce. Então, se eu coloco foco no medo, o medo cresce. Se eu coloco foco na frustração, ela cresce. Se eu coloco É isso. foco no amor, ele cresce. Se eu coloco foco na confiança, ela cresce. E você está colocando foco em algo positivo. É De uma isso. forma Então, se simples, você. no É isso celular, aí, né? Gustavo. Deixa eu só ver se tem mais algum comentário. Pessoal, se você perdeu o emprego, se você é um pequeno empreendedor, né? Ou se você é dono de uma empresa e aí tá perdendo negócio, ou autônomo, tá. Se você tá vivendo com medo e frustração nessa crise, nessa pandemia, gente, você tem escolhas. Nós temos o livre-arbítrio de escolher. E a gente está dando aqui um caminho para você sair do medo e da frustração com coisas simples que você pode colocar em prática. E eu acho que a última frase que o Gustavo falou é: o que você foca expande, o que você foca cresce. Foca no que você tem de bom na vida, foca no que você quer construir quando tudo isso acabar. Não é isso? Foca nisso. Eu quero todo mundo fazendo filme, né, Gustavo? Vou apoiar todo mundo aqui fazendo filme. Exatamente. Acho que a gente pode aproveitar esse momento que a gente está vendo o quanto que essas emoções negativas ainda estão dentro da gente para a gente limpar e quando voltar à ativa, ter mais inteligência emocional, mais foco, mais autocontrole, mais autoconhecimento e É para poder isso. fazer as coisas melhores. Eu acho que esse é um momento de realmente estar em obras, Estamos em obras, gostei. É isso aí. né? Muito bom. Estamos numa reforma, uma completa reforma e vamos sair daqui repaginados, não é isso? E, gente, se está passando por alguma situação assim, busca ajuda, né? Faz Busca parte. ajuda sozinho, Eu acho você não que está sozinho. e tem tanta coisa legal. Agora, o importante é começar a fazer, criar uma rotina, porque a gente se perde no home office, né? Então, criar uma rotina, colocar lá o seu vídeo todo dia antes de dormir, a hora de acordar, lembrar de meditar. O que você escolher fazer, precisa incluir na sua agenda, senão você não vai fazer. É isso aí. E faça hoje, não deixe para amanhã. É Faça isso aí. hoje, já à noite. Não, se você conseguir fazer o filme, seria incrível. Mas se você não conseguir fazer o filme hoje, já faça o pensamento que ele falou, já faça o Ho'oponopono. Gente, o Ho'oponopono você joga no Google, você, né? Vai estar lá fácil, fácil. E aí já aplica isso no dia a dia. Cuida da sua mente, cuida do seu emocional, que é muito E quem, importante. Thaís, quem quiser saber mais sobre a questão do medo de falar em público, eu acabei de lançar um e-book ontem, se chama Fale Sem Medo. Então tá no meu Instagram, se você clicar lá no Linktree, vai aparecer o link para comprar o livro. E para quem comprar agora, só R$ 7,90. Gente, aproveita. Então, ó, você que tá aí, que acompanhou a live, segue o Gustavo. Quem veio do Gustavo, segue a Geração Zímago, já segue a gente aí, já entra no Tá? canal do YouTube do Gustavo, já Todo mundo, aproveita essa oportunidade do e-book, viu? O que foi, Gustavo? todo mundo falou que vai fazer um Ho'oponopono aí. Agora é a hora. Agora é hora, quero só ver. Gustavo, super obrigada, foi incrível. Obrigado vocês que estão Eu aí. acho Desculpa que as todo mundo quedas. amou, viu? Todo mundo. Olha, eu não esqueci nenhuma pergunta. Será que eu esqueci? Você viu alguma pergunta aí que a gente não tenha? Acho que não, né? Acho que a gente fez todos os Que não. comentários. Só para terminar, galera, é Gustavo H. Cobra o meu Instagram, tá? Gustavo H. Cobra. Só vocês clicarem aí no linkzinho da live que ele tá ali em cima, já vai direto, viu, gente?
É só vocês clicarem ali, tá bom? Gustavo, muito Obrigado, Thaís. obrigada, viu? Gratidão, adorei. Quando tudo isso passar, espero te encontrar para te dar um abraço. Quem Vamos sabe a sim. gente fazer de novo, né? Treinamentos e palestras juntos, viu? Vamos lá. Obrigado, viu? Beijo pra você. Obrigada, gratidão, Tchau. foi ótimo. Gente, olha, e quem ficou aí com a gente, obrigada. Quem não segue a Geração Zímago ainda, siga a Geração Zímago. Se tiver algum pai aí, ou que conhece algum pai de jovem que está enlouquecendo nesta quarentena, a gente vai começar agora, quinta-feira, uma turma de mentoria online para pais de jovens de pré-adolescentes e adolescentes comigo. Vai ser incrível, online, a gente vai ajudar vocês a melhorarem o relacionamento com os filhos. Então, também tem no Instagram aí da Geração Zímago, segue a gente que vocês vão ter mais informações. Na sexta-feira, nós vamos ter aqui na live Dr. Davantel, um médico que vai falar pra gente sobre mitos e verdades sobre a pandemia. Então, a gente vai começar a partir de amanhã abrir a enquete lá na live de perguntas do que você quer saber do médico sobre Covid-19, sobre coronavírus. Tem muita coisa errada que falam, muito mito, coisa que é verdade. Então, a gente vai trazer um médico na sexta-feira, às 18 horas, para conversar com a gente e responder todas as perguntas e dúvidas que vocês têm. O que é para fazer, como se proteger, enfim. Quem vai comandar a live na sexta-feira são vocês, tá bom? Aproveitem, a gente está fazendo essa série de lives que é para ajudar aí nessa quarentena vocês com informação, então a gente aceita sugestão, continua seguindo a gente, é isso. Hoje à noite, espero que todos nós estejamos ligados aí em pensamentos positivos, Ho'oponopono, façam o filme e sigam as dicas do Gustavo, tá? Um beijo para todo mundo, obrigada pela participação.